يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء أيضا في كتاب الله التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Caros irmãos e irmãs, eu vou começar a minha fala de hoje pedindo desculpas, talvez ao longo desses dias nas khutbas eu tenho talvez trazido assuntos de uma forma, assuntos talvez um pouco pesados ou às vezes possam trazer aspectos de tristezas, mas até o meu objetivo era hoje trazer algum assunto que talvez traga um pouco de alento, mas ao mesmo tempo essa semana aconteceram assim vários eventos, mas dois em particular me chocaram muito. Um primeiro foi um ataque que aconteceu numa mesquita essa semana no meu país, uma mesquita que eu cheguei a conhecer pessoalmente, inclusive um dos imãs lá. Simplesmente na hora de subh, pessoas estavam fazendo a oração de subh e entrou lá e mataram. No início a gente achava que era pouca gente, era uns 14, hoje o número subiu para 80 pessoas. O problema aqui não é nem que está havendo ataques terroristas ou outros que pessoas estão dizendo, mas o problema aqui é que a maioria dos ataques estão acontecendo em mesquitas. Mas infelizmente o que é relatado muitas vezes não é isso. Quando são massacrados muçulmanos, muitas vezes é silenciado. O tempo que eu tive aqui, as poucas vezes que eu vi meu país sair na mídia, foi quando uma rede de televisão aqui no Brasil fez uma reportagem de grande formato, querendo insinuar perseguição a cristãos no meu país, enquanto na verdade, porque uma igreja tinha sido atacada, só enquanto naquela mesma hora teve dezenas e dezenas de mesquitas que foram atacadas. E semana passada eu estava falando inclusive da questão da Palestina, as pessoas às vezes perguntavam por que você é africano, por que você fala disso, mas na verdade, querendo ou não, todos os assuntos são ligados. Primeiro que a gente não fala porque é de nosso interesse, a gente tem que falar porque a gente defende princípios, a gente defende princípios éticos, princípios superiores e defendemos a vida. Mas mesmo assim, esse ataque que matou 80 pessoas na mesquita, e nessas 80 pessoas, primeiro que os caras que chegaram para matar as pessoas foi na oração de subh. E tem que lembrar, na hora de subh, as pessoas na mesquita para fazer o subh foram surpreender as pessoas fazendo o subh. Quer dizer que essas pessoas que cometeram aquilo, pelo menos a oração de subh não estão fazendo, pelo menos são pessoas que no mínimo do absoluto são negligenciantes com a oração, estão matando as pessoas na hora da oração de subh, tá? E a oração de subh o Corão colocou que o subh, tanto que se incentiva a leitura do Corão de manhã, porque o Corão de manhã tem uns testemunhos especiais. Mas o segundo evento é ligado a esse primeiro evento, que é o que aconteceu esses 2 dias atrás, se não me engano, em Gaza, que é o massacre da farinha, que a gente tem que falar também. Pode achar que essas duas coisas não têm nada a ver, mas a mesma visão ideológica, os mesmos grupos ideológicos que armaram os grupos que estão matando os imãs lá no nosso país, mataram o imã com todos os seguidores do imã, todas as pessoas que estavam rezando lá atrás, 80 pessoas, tá? Simplesmente pessoas rezando e chegaram lá. Os mesmos grupos que armaram esses grupos, as mesmas potências, os mesmos faraós da nossa era que armaram esses grupos, sob pretexto de destruir a Líbia, são os mesmos grupos que eles financiaram, que estão matando as pessoas na África Ocidental, na região do Sahel, são as mesmas grupos ideológicos também que estão massacrando os palestinos. Então são coisas que têm a ver, e são sempre grupos de poder e de potências que estão lá massacrando populações inocentes, populações civis. Você imagina pessoas esperando comida, tá? Só para ir pegar a comida, aguardar essas pessoas para matar essas pessoas. O nível de inumanidade, o nível de confiança na impunidade que essas pessoas têm. E a tristeza começou um pouco a me invadir, mas me lembrei de uma aia do Corão, uma aia que foi revelada na verdade na batalha de Uhud, né?
depois da batalha de Uhud, enquanto os muçulmanos também estavam sendo invadidos pela tristeza e pela injustiça que estava acontecendo, e de ver tanta gente boa, tanta gente que só queria viver uma vida de paz e tranquilidade, como a gente está passando hoje também, que as populações de Gaza, ou essas populações lá da região de Sahel, lá no meu país, por exemplo, não são populações que estão procurando briga nem nada, são pessoas só que querem viver só na paz dele, só que movimentos ideológicos que se acham dono do mundo decidiram simplesmente destruir a vida dessas pessoas. E o Corão lembrava para os sahabas naquela época, falando para eles, "Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat." Não diga em relação às pessoas que foram assassinados no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, dentro da fé dele, pessoas que procuravam só vivendo a sua vida em paz, que foram assassinados no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, não diga sobre essas pessoas que são pessoas mortas. Essa área do Corão trouxe o alento no meu coração. Porque Allah subhanahu wa ta'ala falou, "Balhum ahya." Mas, na verdade, pelo contrário, eles são vivos. Eles são muito vivos. Aí eu me toquei numa coisa, walakin la tash'urun, mas vocês, na verdade, não sentem, não prestem atenção naquilo. E, na verdade, é isso. Na desesperança, muitas vezes a gente acha que tudo acabou aqui e que esse mundo onde tudo foi resolvido. E esquecemos que a verdadeira vida não é a vida desse mundo, é a vida do Akhira, é a vida no Jannah. Foi no Jannah que a gente foi criado para estar. Então que a gente tem que se esforçar, melhorar nossas ações, melhorar nosso comportamento, melhorar nosso din, para inshallah estar no Jannah com essas pessoas, porque essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala falou, eles estão vivos, e quer dizer que a Jannah deles está garantida. Então cabe a nós agora lutarmos para inshallah alcançar essa Jannah. E isso me trouxe, na verdade, a história de um dos sahabas do profeta, porque essa área foi revelada justamente quando os muçulmanos estavam se lamentando a morte desse sahaba. E foi justamente nessa hora que essa área foi revelada, porque as pessoas estavam naquela hora, dentro de muitas das pessoas que foram mortos em Uhud, uma das situações que deixou as pessoas muito lamentadas é a situação desse sahaba, porque ele foi um dos sahabas que foi, na verdade, um exemplo fantástico de você abrir mão do dunya pelo din. E você abrir mão do dunya, e a gente está chegando no mês do Ramadã, e o mês do Ramadã é o mês do Corão, você abrir mão do dunya pelo Corão. Esse sahaba foi esse exemplo. Ele era considerado naquela época o jovem mais bonito da Meca, na verdade o jovem mais bonito do Hijaz. Todas as mães queriam ele como genro, todas as filhas queriam ele como esposa, como esposo. Todo mundo. Ele era uma pessoa querida, seria uma pessoa desse, se a gente for levar a situação, seria tipo o grande galã, vamos dizer assim. E mais do que isso, ele ainda era de uma família abastecida, ele era muito rico. Né? Seria as expressões que as pessoas, os jovens usam de playboy, ele tinha tudo à disposição, ele tinha todo mundo à disposição. Mais do que isso ainda, as pessoas de Meca, quando organizavam o evento, para que esse evento tenha sucesso, como a gente diria hoje, para que esse evento bomba, para o evento bombar, pessoas fazem muitas vezes hoje em dia, quando se tem um evento, convidam um famoso para mostrar que o evento é um evento de qualidade. Ele era a pessoa cuja as pessoas convidavam naquela época para mostrar que o evento deles era um evento de qualidade, para dar valor, para dar peso ao evento que estava sendo organizado. E justamente por causa disso, os mecanos, quando faziam as reuniões deles para tentar organizar planos para atacar o profeta alaihi salatu wassalam, ele era convidado para dar legitimidade, para mostrar que é um evento bom. Até esse cara está vindo, o mais bonito, o jovem mais rico, o mais cobiçado. Ele era o famoso que todo mundo queria perto naquela época para, na verdade, garantir a qualidade do evento. Esse jovem do qual estou falando é Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, justamente num desses eventos, ele vai estar numa dessas reuniões que eles estavam planejando atacar o profeta alaihi salatu wassalam, e vai ouvir falar. E vai ouvir falar, na verdade, porque alguns daqueles que atacam o profeta alaihi salatu wassalam iam escondido escutar o Corão. E vai ouvir falar do Corão, e daí ele vai querer saber qual é a mensagem. Essa mensagem tão pesada que faz com que todos os poderosos da cidade se juntam contra esse homem. Então ele vai na casa da Arqam, onde o profeta sallallahu e seus sahabas se encontravam para fazer suas aulas, e pede para escutar o Corão. Quando ele escuta o Corão, e naquela época não tinha muitas suratas reveladas, eram talvez
a Fatiha tinha sido acabada de ser revelada, e uma das primeiras suratas que ele escuta é a Surat al-Fatiha. Ele fica encantado, procura o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fazer a sua shahada naquela hora. Ele faz a shahada naquela hora e ao mesmo tempo se apaixona pelo Corão. Por causa disso, ele foi um dos primeiros escribas não oficiais do profeta alaihi wasallam. Semana passada a gente estava falando da Asma bin Abi Bakr, que era uma escriba oficial. Ele era um escriba não oficial, no sentido de que ele foi um dos primeiros sahabas do profeta a fazer a sua própria recensão do Corão. Ele pegava o texto, copiava para ficar lendo, porque ele queria ter o texto do Corão sempre com ele. Essa é uma tradição islâmica que talvez a gente perdeu hoje, ter o Corão sempre contigo. Eu posso não ter o Mus'haf inteiro comigo, tem algum pedaço escrito para mim. Por isso que a gente tem, inclusive, essa tradição que da pátua, né? Fala aqui que quem não pode com pátua, que não pode com mandinga, não carrega pátua. Pátua era simplesmente um objeto que tinha o Corão escrito, que os muçulmanos que estavam aqui escravizados, na situação de escravizado, de injustiçado, carregavam contigo. Porque sempre tem que ter alguma coisa do Corão na mão. E esse jovem Mus'ab bin Umair, o seu amor do Corão era tanto que ele fazia a questão de sempre anotar o texto do Corão e ficar andando com isso para ler e guardar isso com ele sempre. Mas esse dele escolher a mensagem do Corão vai ser justamente os primeiros passos, na verdade, para as dores e para os sofrimentos dele. Porque os poderosos daquela época, que claro não vão querer perder um elemento publicitário deles como Mus'ab, porque ele era aquela cara bonita, digamos assim, que permitia esconder os crimes deles. Assim como também os faraós de hoje fazem. Muitas vezes mostram imagens bonitas, na verdade, para esconder os massacres que eles cometem. Ver as cidades, os lugares, na verdade, que se considera os donos do mundo, que estão massacrando as outras populações em vários lugares do mundo, sempre onde eles estão, onde estão os países dele, onde se consideram as regiões dele, é sempre tudo bonitinho, sempre tudo legal. Aí quando mostram dos outros, é sempre o lado ruim, é sempre a violência, é sempre o sofrimento, ainda colocando a culpa nos outros, como se os outros estão nessa situação porque quiseram e não foi eles que criaram. A mesma coisa, os mecanos não queriam perder essa peça publicitária, que ia mostrar que eles eram bonitos, enquanto na verdade eles são feios por trás. Aí sim, eles não queriam perder esse jovem, então vão começar as pressões sobre ele, vão começar a pressionar ele, ameaçar ele, né? E ele era um jovem que tinha certa condição, ele vai recusar e vai se manter firme nessa sua decisão de se manter na mensagem do Islã, até que vão chegar a pessoa que podia fazer ele dobrar, que é a mãe dele. Mas mesmo assim, quando ele chega na mãe, a primeira coisa que ele vai fazer é recitar o Corão pela mãe. A mãe entende que realmente essa mensagem é forte, mesmo ela não concordando, mas a pressão dos poderosos é tão forte que eles continuam pressionando ele. Assim que ele vai ser um dos primeiros sahabas, quando o profeta alaihi salatu wassalam vai enviar alguns sahabas para a Abissínia para proteger eles, ele na verdade se propôs para ir para a Abissínia junto com os sahabas, que muitas vezes a gente conta que não, os sahabas que foram para a Abissínia eram os mais fracos, os mais pobres, não. Tinha sahaba que tinha condição. E justamente Mus'ab bin Umair é um dos aspectos da vida dele que ninguém fala muitas vezes, mas que é bom que a gente ressalta muito. Ele vai colocar os bens dele, porque para as pessoas fazerem uma viagem de Meca até a Abissínia, não é de graça. As pessoas precisam beber, precisam comer, precisa de algum provimento, algumas provisões. E na verdade a pessoa que vai garantir as provisões dos viajantes até a Abissínia era Mus'ab bin Umair. Ele vai usar o que ele tinha de bens. Na verdade, apesar dele estar sendo perseguido, ele vai usar o que ele tinha de bem e vai viajar para a Abissínia junto com os outros sahabas que foram para a Abissínia, Abissínia, não só ajudando eles, mas fez essa viagem também e para dar um apoio àqueles que as pessoas consideravam fracos. Ele, o mais bonito, o mais cobiçado, ele que todo mundo queria junto, para mostrar que ele realmente, nosso grupo está bem, então ele ficou junto com aqueles que eles consideravam os mais fracos, para fazer a viagem que se considerava a viagem dos mais fracos. Ele mostrou força, deu força e mostrou, na verdade, que ele estava junto com essas pessoas, apesar dos ataques, apesar do sofrimento. Ele vai ficar um tempo na Abissínia e vai sentir saudade de novo do Corão, porque chegava poucas revelações para quem estava na Abissínia. Então a primeira oportunidade que vai ter para voltar a Meca, ele volta a Meca.
Ele volta a Meca de novo para pegar as recensões da revelação corânica, e aí ele vai justamente de novo encontrar a mãe dele e as pressões dos poderosos da época, porque muitas vezes acontece isso. Os poderosos não só fazem, que se consideram poderosos, os faraós das épocas, eles não só impedem você, ou não só agridem, não só perseguem aqueles que eles não gostam, mas eles perseguem também aqueles, na verdade, que querem ficar neutro. Na verdade, é por isso que em situação onde tem injustiça, não existe neutralidade. Porque até você que está ficando neutro, você também vai ser agredido. A sua simples neutralidade, você vai sofrer agressão. Se você não está sendo agredido, é porque o poderoso entendeu que você está do lado dele. E aí a gente tem que tomar cuidado nesse caso. Então, até as pessoas que eram neutros estavam sendo perseguidos, mas perseguidos no sentido de ficar inquieto. Se você falar, vai acontecer isso. Tanto que acontece hoje, o que acontece na Palestina. Mesmo a pessoa que tem um discurso neutro, até um discurso a favor de quem está agredindo, mas uns que criticam um pouquinho dos crimes deles, você está sendo perseguido. E isso aconteceu com a mãe dele, ao ponto que pressionaram a mãe de Mus'ab a deserdar ele. Deserdaram ele enquanto ele tinha acabado de gastar boa parte dos bens que ele tem para as pessoas que estavam viajando para a Abissínia. Agora ele ficou sem condição e ainda vão fazer um boicote contra ele. O boicote de não comercializar com ele, de não fazer nada com ele, para deixar ele na situação de indigência. Ele vai se manter firme nessa situação, ele vai se manter firme sim, ancorando a uma coisa que é sempre bom nós muçulmanos nos ancorarmos, que é o Corão. Como disse Ibn Abbas, dizia que esse habl, essa corda que a gente tem que se ancorar, que o Corão nos ancorar, é a corda do Corão, é a mensagem do Corão. E o Mus'ab ibn Umair vai se ancorar a mensagem do Corão, apesar do sofrimento. Ele que era tanto rico, ele que tinha toda a fartura para ele, agora estava começando a passar com fome. Ele que tinha tantas casas, agora estava ficando sem casa, mas mesmo assim ele não desistiu, não abriu mão, ficou firme e usou o Corão como seu amigo, o Corão como seu companheiro. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لأنفسكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه. Então, o Mus'ab nessa situação, acontece o encontro do profeta As-Salam com uma delegação de Medina. O pessoal de Medina vão voltar em Medina, mas vai se precisar de alguém para preparar o terreno. Vai precisar de alguém para ir negociar lá a vinda do profeta As-Salam, mas não só do profeta, mas vai vir gente migrando da Meca para Medina. E uma migração como tal não se faz assim, por acaso. Os muçulmanos não tinham poder nenhum, não tinham força nenhuma. Então precisava de alguém para ir a Medina, trazer não só a mensagem do Islã, trazer o objetivo do Islã e saber negociar. Porque lá em Medina também, os mecanos tinham poderes, tinham seus aliados que não estavam prontos para receber os muçulmanos. E esse jovem vai ser o primeiro embaixador do profeta ﷺ. Mas na verdade ele não era embaixador. O profeta ﷺ não nomeou ele embaixador. Ele foi mais do que isso. Ele foi o primeiro professor nomeado pelo profeta ﷺ. Na Universidade Universal do profeta ﷺ, na Universidade Universal do Corão, o primeiro professor que foi nomeado de forma oficial para ir ensinar o Corão para pessoas era um jovem. Era uma pessoa que muitos iam olhar e dizer que é uma pessoa que foi feita para a vida fácil. Era uma pessoa que há pouco tempo tinha toda a fartura. Era uma pessoa que há pouco tempo era o mais cobiçado, e de mais cobiçado foi jogado ao mais rejeitado. Era a pessoa que tinha um monte de casa, e daquele que tinha um monte de casa foi rejeitado, aqui não tinha casa nenhuma. É a pessoa que tinha sempre o que precisava para se alimentar, e que foi jogado ao que não tinha mais para se alimentar. Ele era jovem. Muitas vezes não é fácil, quando é jovem, aguentar algumas coisas, algumas situações e assumir algumas responsabilidades. Mas esse jovem, ele tinha um diferencial. Ele tinha sido educado pelo Corão. O coração dele tinha sido agarrado ao Corão. E por conta disso, justamente, o profeta sabia também as qualidades principais do profeta, também dos profetas, é saber escolher, saber responsabilizar quem realmente tem a capacidade de assumir essa responsabilidade. Não é à toa que o Corão fala para a gente que o Corão não responsabiliza a gente de algo que a gente não tem a capacidade. Porque isso faz parte da sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah
subhanahu wa ta'ala coloca uma responsabilidade com alguém, é porque realmente você tem a capacidade, você tem a qualidade, você tem as competências. E o profeta vai designar Mus'ab como professor para ir em Medina, acompanhar as pessoas de Medina que fizeram a shahada, não só para ensinar para eles o din, a mensagem do din, mas também começar a negociar a vinda dos muhajirin, a vinda dos muçulmanos que iam sair de Meca para Medina. Mus'ab, ele saiu com 17 pessoas para ir para Medina. No ano seguinte ele voltou com 70 pessoas, com a cidade de Medina, todos os notáveis de Medina prontos para acolher os profetas. E Mus'ab, ele não tinha um truque. O truque dele não era a beleza dele. Inclusive ele, como jovem, podia aproveitar indo lá, o jovem cobiçado por todas as mulheres do Hijaz, podia ir lá para justamente fazer a farra, né? Podia ir lá cobiçar mulheres, paquerar mulheres. Ele também era um grande comerciante, era uma pessoa conhecida como com qualidades extraordinárias de comércio. Ele podia ir na Medina também, se concentrar no comércio, fazer a farra no comércio, mas em vez disso, ele usou as qualidades que ele tinha no comércio, ele usou a simpatia que ele tinha das pessoas, justamente para fazer as pessoas escutarem a mensagem do Corão. E na verdade o truque dele era o Corão. O truque que ele usava para trazer às pessoas a mensagem, o truque que ele usava para fazer as pessoas entenderem a mensagem do Corão, era o próprio Corão. Tanto que teve um evento interessante que aconteceu com ele naquela época, que tinha uma pessoa em Medina que todo mundo tinha medo, chamava Usaid. Tá? Usaid era a pessoa mais temida de Medina. Acontece que algumas das pessoas que não gostavam, que não queriam que a mensagem do Corão chegue em Medina, e as pessoas que foram vamos dizer, que já foram cooptados pelas pessoas de Meca, pelas mentiras inventadas pelas pessoas de Meca, porque muitas vezes a única coisa que se fazia para combater o profeta era mentira, na verdade. Acusando o profeta de querer acabar com a cultura árabe, com a tradição árabe, de querer destruir família, as mentiras. Algumas pessoas foram cooptadas, eram contra a presença de Mus'ab lá. Eles sabiam que tinha uma pessoa lá chamada Usaid, que esse Usaid, na verdade, a briga dele não é uma briga de vamos brigar, não. A briga dele chega e mata e acabou. Simples assim. Então bastava só eles conseguirem convencer o Usaid de que Mus'ab é uma pessoa ruim, e que a mensagem que ele estava trazendo era uma mensagem ruim, e aí sim, simplesmente ele ia lá e matar o Mus'ab. Aí ele vai chegar lá no Mus'ab com um tom ameaçador, chegando com a lança dele e falando para o Mus'ab, e ameaçando o Mus'ab de morte se Mus'ab não parasse de trazer a mensagem do Corão. E o Mus'ab vai usar o truque dele. O grande truque do Mus'ab sempre foi o Corão. E Mus'ab fala para o Usaid: eu vou fazer um trato contigo. Eu só peço uma coisa para você. Só sente e escuta o Corão. Senta e escuta o Corão. Eu vou ler o Corão. Você vai escutar. Se no final dessa leitura você continua na sua mesma postura, na sua mesma posição, e continua achando que eu estou errado, que essa mensagem que está aqui é uma mensagem que foi trazida para dividir pessoas, para destruir a cultura ou a tradição de algum povo, ou de qualquer mal que vai trazer, você tem o direito de me matar. E se eu escapar do seu assassinato, se você tentou me matar e eu não morrer, eu te prometo que eu nunca mais prego a mensagem do Islã. Eu saí, claro, com a confiança, achando que realmente, com certeza, do que eu ouvi falar dessa mensagem, com certeza, se eu ouvir, eu não vou gostar, vou achar ruim, vou matar ele. E mesmo se eu gostar, vou fingir que eu não gostei, eu vou matar ele. Ele senta, abre o seu mushaf e começa a ler as suratas que foram reveladas lá, começando com a surata al-Fatiha. Antes mesmo que o mushaf termine, o próprio Usaid se levanta e faz a shahada. E quando o Usaid faz a shahada, os muçulmanos se sentiram reforçados. Mais do que isso, as pessoas de Medina se sentiram mais confiantes, que essa mensagem realmente é uma mensagem poderosa. Por isso que o Mus'ab, quando ele volta para Medina, ele já tem 70 pessoas, 70 notáveis de Medina junto com eles, pronto para receber os muçulmanos. Os muçulmanos vão fazer a Hijra para Medina, e depois da Hijra vai ter a Batalha de Badr. Na Batalha de Badr, Mus'ab, ele era, na verdade, o porta-bandeira. O profeta vai dar a responsabilidade de porta-bandeira para ele. E o Mus'ab, apesar de ter a bandeira na mão dele, quando uma hora a batalha ficou a desfavor dos muçulmanos e que estavam sendo massacrados muitos muçulmanos, ele pegou a bandeira dele numa mão, pegou a espada dele numa outra mão e foi na luta. E foi na luta, ele lutou sozinho, até que pouco tempo se juntou em torno dele mais de 30 pessoas dos mecanos. Ele continuou lutando até que cortaram uma mão dele.
Quando cortaram a mão dele, que ele não conseguia mais lutar, ele se agarrou a uma das mãos com a bandeira. Cortaram a mão que tinha a bandeira. Ele pegou os braços dele e agarrou a bandeira que o profeta, porque era uma responsabilidade do profeta, ele tinha vergonha de não conseguir cumprir uma responsabilidade que o profeta deu para ele. E assim cortaram um braço dele, ele agarrou com o outro braço, e assim cortaram o outro braço dele, ele colocou o próprio corpo em cima da bandeira e mataram ele. E quando ele foi morto, ele mesmo recitou a shahada e virou o rosto dele para o chão, porque ele não queria que o profeta visse ele, com o rosto dele e a bandeira junto com ele, mostrando que ele não conseguiu cumprir. Olha a preocupação dele. Ele queria cumprir a responsabilidade de defender o Din, de proteger o Din até o final da vida. E quando acabou essa batalha, justamente, os muçulmanos foram recolher os corpos e viram um dos assassinados era Mus'ab. O profeta Salam foi muito tocado pela morte do tio dele, Hamza, naquele dia, mas dos relatos que tem, uma das mortes que o profeta Salam mais lamentou, na verdade, foi a morte do Mus'ab. O profeta Salam volta o rosto dele, exalta ele, e muitos dos muçulmanos lamentando a situação dele, porque é uma situação que muitas vezes, na nossa visão primária como humanos, é uma situação triste. Um menino tão bonito, tão lindo, tão cobiçado, tão rico, que tinha tudo, e acabou morto dessa maneira pela mão dos criminosos, pela mão daqueles que não queriam a mensagem, por simplesmente ter acreditado na mensagem do Corão, acabou assassinado de uma forma covarde. E aí que Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar um anjo Gabriel revelar essa aia para a gente. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. A aia é muito interessante, é muito forte, porque ela começa no singular. Liman, aquele. Não diga que aquele que foi assassinado no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E muitos dos mufassirun, na verdade, dizem que esse aquele era o próprio Mus'ab, que ele era o exemplo entre todos os exemplos daqueles que foram assassinados no caminho de Allah. Mus'ab era o grande exemplo, porque ele tinha tudo que o dunya queria, tudo que qualquer um queria no dunya ele tinha na mão dele, e perdeu tudo por din, e não desistiu até a última hora. E o Corão coloca Balhum Ahya, e essa é a mensagem importante para nós. Eles estão vivos, e a gente tem que guardar isso na nossa mente. Eles estão vivos e eles têm a vida eterna já garantida para eles. Agora cabe a nós, na verdade, não desistirmos do caminho, não desesperarmos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque desesperar de Allah subhanahu wa ta'ala, desesperar da rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade não é uma característica daquele que tem fé. E tenhamos fé que, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, a vitória final é o Jannah, e Allah subhanahu wa ta'ala concedeu já a Jannah para esses, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda também a Jannatul Firdaus para nós todos. E Mus'ab nos deixa essa mensagem. Muitas vezes, por medo de perder alguns pequenos benefícios desse dunya, a gente tem medo de perder um dinheiro, de perder uma posição, de perder uma fama, de perder um conforto, e a gente muitas vezes se omite. O Mus'ab não se omitiu em situação nenhuma, e a exaltação dele foi que Allah subhanahu wa ta'ala já declarou não só o paraíso dele, mas uma ayat do Corão colocou ele como exemplo e referência para todos aqueles que vão que vão sofrer injustiça no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala reforça a nossa fé, nos conceda o melhor nesse mundo e no akhirah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a seguir o exemplo dessas pessoas e nos mantermos firmes no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Que o dunya não seja nosso objetivo último, mas que nosso objetivo último seja a Jannatul Firdaus. Que Allah subhanahu wa ta'ala, como o Corão diz, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça que a gente consiga sim o melhor de nós, do que é de nosso direito nesse mundo, que a gente não perde o que é de nosso direito no nosso mundo, mas também que a gente não perca o que é de nosso direito, inshallah, no Yawm al-Qiyamah. عباد الله إن الله قد أمر بأمر وبدأ بنفسه فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا صلوا على النبي صلوا عليه وسلموا استغفر الله صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفار والكافرين ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله قد أمر بأمر إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.